Um amigo. Continuação. Pergunta: na prática da yoga celeste, eu sou tomado por bocejos que cessam na fase de retorno. A que isso corresponde? Cara irmã, o bocejo corresponde a uma interpenetração de níveis diferentes de consciência. É muito lógico, neste tipo de exercício, como em outros, de deixar escapar as tensões sob forma de bocejos. Isso traduz, para muitas consciências, a passagem de um estado de consciência a outro estado de consciência. Pergunta: a que corresponde a percepção de um tubo que entra por cima da cabeça? Caro irmão, efetivamente há uma adição, em meio às qualidades de radiação vibratória e de luz que nós emitimos e que nós liberamos para vocês, que isso seja em meio à nobre Assembleia dos Melquisedeques, que isso seja em meio ao conclave arcangélico e, de maneira muito mais recente, assim que vocês o sentem, em meio às 12 estrelas de Maria. Isso se traduz, em vocês, pela percepção de uma vibração nova se impactando em meio ao Sahasrara e, para os mais avançados dentre vocês, pelas vibrações ao nível do que é denominado o 12º corpo, ao nível da ponta do nariz e das asas do nariz, traduzindo a irrupção e a interpenetração da luz em seu mundo. É nesse sentido que Miguel disse que o fogo do céu tinha tocado o fogo da terra. É nesse sentido que os anjos do Senhor põem os pés na terra. É nesse sentido que a luz se revela em meio ao seu mundo. A abertura desse canal de comunicação, em relação com uma parte muito precisa do Sahasrara Chakra, que vocês chamam de 7º chakra, e por intermédio do 12º corpo, situado ao nível da ponta do nariz e das asas do nariz, de vibrações novas, são um modo de conexão com o que será denominado o anúncio feito por Maria. Pergunta: eu sinto uma vibração em todo o corpo e eu fico tonta, durante a meditação. Cara irmã, existe uma variedade de manifestações vibratórias seguindo no momento de seus espaços de meditação. O conjunto concorre a interpenetrar a consciência ilimitada com sua consciência limitada, a consciência de seu corpo de personalidade com o corpo de estado de ser, de existência. Há realmente um ajuste vibratório se produzindo no momento preciso de seus alinhamentos, quando vocês o decidem, quando vocês o desejam, permitindo fazer vibrar, em vocês, as estruturas incomuns que correspondem às novas estruturas, mas também aos novos potenciais de sua consciência. Todas essas manifestações, quer sejam sonoras, vibratórias, em meio às suas lâmpadas, traduzem a reunificação em curso do que foi denominado tripla lareira, ou seja, a coroa radiante do coração, a coroa radiante da cabeça e o triângulo sagrado ao nível de seu sacro. É esse trabalho de reunificação que vocês vão viver. Nós lhes esperamos, cada vez mais numerosos, durante os 2 meses que os separam da consciência unitária do mês de julho. Esses encontros, estão inscritos na agenda dos céus. Vocês têm respondido presente, cada um à sua maneira, a impulsão da luz. Resta agora integrar a impulsão da luz em meio ao conjunto de suas estruturas. É o que está em via de realização e é o que vocês percebem em seus momentos de alinhamento. Pergunta: aceitaria divulgar sua identidade por ocasião de sua última encarnação? Muito em breve. Há necessidade, para isso, viver, ao nível coletivo, algumas manifestações da luz que estão em curso. O muito em breve querendo dizer talvez alguns dias, mais algumas semanas. Saibam simplesmente que eu, como disse, vivenciei o despertar para a consciência ilimitada muito jovem e que, como uma pessoa muito exigente, digamos assim, passei o resto de minha vida explorando esse estado e essa passagem. Todos os meus escritos consistiram, justamente, de falar dessa passagem da consciência limitada para a consciência ilimitada. Como você pressentiu, minha última encarnação foi, naturalmente, na Índia. Eu sou certamente a consciência, entre todos os meus irmãos Melquisedeques, que é talvez a mais mesmo, pelo estudo extensivo que conduzi durante minha vida, de lhes poder beneficiar, além mesmo da yoga celeste, por meus espaços de radiações, de lhes permitir aproximar em toda a quietude a consciência unitária. Pergunta: em que a consciência unitária é ilimitada? Eu vejo uma contradição. A consciência unitária é ilimitada no sentido em que vocês podem explorar e manifestar livremente sua consciência em meio a todas as dimensões unificadas. Existe, naturalmente, um suporte, denominado corpo de estado de ser, de existência, que é diferente segundo sua origem estelar, que é diferente segundo seu próprio esquema evolutivo.
Se estabelecer em meio a um estado de ser lhes permite ser ilimitados e unitários. É possível que vocês pertençam, em meio ao seu corpo de estado de ser, tanto à quinta dimensão quanto a uma dimensão mais elevada. Há realmente a capacidade para ser ilimitado e unitário ao mesmo tempo. Vocês podem viver a consciência da fonte e emergir em meio à fonte, até se tornarem vocês mesmos a fonte. Vocês têm a possibilidade de explorar os mundos intermediários, de mudar de forma e de vibração à vontade, o que não é seu caso quando estão imobilizados em meio a um corpo de estrutura de carbono. O ilimitado não pode se conceber pelo mental. É, antes de tudo, uma experiência que se vive. Só pode haver contradição se existe dualidade. Em meio à unidade, a consciência unificada está em paz. Ela viaja em meio a todas as dimensões. Não há mais barreira, não há mais prisão. Há consciência livre, unificada, que é chamada na Vedanta de Satchitananda. A permanência da felicidade suprema é o que se vive quando vocês saem da dualidade. Deve ser entendido, em relação ao que vem, ao nível da revelação da luz e da dissolução de seu mundo, que haverá 3 maneiras de ser e 3 maneiras de viver. A primeira maneira é situar-se ao nível da emoção, e isso, ainda uma vez, eu preciso, qualquer que seja sua capacidade para ceder aos mundos unificados, viver o mundo de emoção irá dirigi-los à reação e então à dualidade. Ela irá conduzi-los a tentar preservar o que puder, segundo sua consciência limitada. Haverá o medo que será onipresente, posto que a emoção tem sempre por base o medo, mesmo se ela é prazer. A emoção é dualitária, por essência. Em seguida virão os que terão excedido, em seu modo de reação, o mundo de emoção. Eles irão reagir, portanto, ao nível do que se chama o mundo mental, que é ele também, dual, chamando as soluções relacionadas a problemas bem reais que farão destrinchar a consciência mental ilimitada em bem, em mal, em julgamento de valor. E de um outro lado, haverá os que serão capazes de se estabelecer em meio à sua consciência unificada e ilimitada, de viver no estado de ser e que poderão continuar a percorrer este mundo, enquanto ele existir, em totalidade, mantendo esta consciência unificada. Em meio à consciência unificada, não há mais questionamento, não há mais dúvida, porque tudo é evidência e tudo é resposta. E toda a vida restando a viver agenciar-se-á segundo o princípio da abundância da luz. O que não será, naturalmente, absolutamente não caso se vocês persistem em viver em meio à mental ou em meio à emoção. Pergunta: como acontece quando você se encontra banhado na luz? Vocês se tornam Satchitananda. Vocês vivem o que é chamado de Mahasamadhi. Mas nada existe que isso. Obviamente, do exterior, há uma questão. A questão sendo saber o que é esta luz. Ora, vocês não podem saber. Vocês só podem viver. Todo o resto é apenas especulação mental afastando-os da vibração da luz. Pergunta: ingressar no mundo do ilimitado significa abandonar seu corpo de carbono de encarnação? No momento, não. Dentro de muito pouco tempo, sim. Não pode existir corpo de carbono em meio aos mundos ilimitados. O carbono, sobre o plano etimológico, é o carvão. É o que é negro. É o que é desprovido de vida e de vibração. Se vocês escutam e se vocês leem o testemunho de vários seres humanos tendo tido acesso, de maneira temporária, a essa famosa luz que é descrita, sem ser capazes de lá ficarem, eles lhes dizem quase todos, em todo caso para a grande maioria que aceitou o princípio e a experiência, que essa luz é amor, que ela é tudo, que ela engloba tudo. Evidentemente, quando vocês permanecem ao nível das palavras, vocês não têm a experiência. Hoje, nós os encorajamos e nós desejamos para vocês sigam para a vibração. A luz é vibração. A luz que não é vibração não é a luz. A luz que vocês veem não é a luz. A luz se torna luz quando ela se torna vibração. A luz é radiação. Irradiação. Ela sofre transmutação nela mesma. Ela não necessita da ferramenta mental, nem da ferramenta emocional. Ela tem simplesmente o desejo de se estabelecer e de ser. Pergunta: o que quer dizer quando você diz, se você o quiser, se você o desejar? Bem amado, existe em seu mundo uma lei que prevalece. Essa lei foi instaurada, tem muito tempo, por aqueles mesmos que os privaram de seu acesso à fonte. Essa lei, que vocês todos aceitaram, na maior parte dos modelos tradicionais, religiosos, espirituais, é denominada livre-arbítrio. Nos mundos unificados e unitários, não há livre-arbítrio. Existe simplesmente a liberdade, que é, admitam-no, outra coisa. Assim, ao me expressar hoje, frente a vocês,
Em relação aos seus desejos, eu respeito claramente seu livre-arbítrio e sua ausência de liberdade. Pergunta: o que existe como ferramenta de purificação para se limpar e avançar? Caro irmão, há muitas. Mas, hoje, há uma suprema que é o abandono. Repetindo assim as frases do Cristo na cruz. O abandono à luz é a garantia e o agente purificador final. Enquanto vocês quiserem agir por vocês mesmos para se purificar, isso é uma abordagem louvável, mas que corresponde à dualidade, à vontade. Certamente, uma vontade de ir bem, mas mesmo assim uma vontade de qualquer maneira. Em meio aos mundos unificados que se interpenetram hoje, a purificação se faz pela inteligência da luz. Existe apenas, como lhes digo, deixar agir a luz em vocês. Mas o só apenas reflete as resistências do mental. Porque, quando vocês dizem isso, é claro, e quando eu digo com vocês, é para ilustrar o que são as resistências do mental em meio ao seu mundo. Lembrem também as palavras do Cristo: aquele que desejar salvar a vida, a perderá. Aquele que desejar perdê-la será salvo. Que é questão de perda, senão a personalidade. Não desejar destruí-la, pois isso também é uma prova do ego. Simplesmente se deixar transcender pela luz, se abandonar e acolher a luz. Assim como o disse o Cristo: mantenha sua casa limpa, pois ninguém sabe nem a hora, nem o momento. Eu posso simplesmente lhes dizer que a hora e o momento estão aí, em sua escala de tempo, e não na nossa. Pergunta: a que corresponde o fato de adormecer durante a meditação? Cara irmã, isso se chama uma obliteração da consciência. Alguns seres vivem o acesso ao estado de ser, existência, dessa maneira. É uma espécie de proteção. Uma proteção para que não saiam imediatamente desse corpo, para que permaneçam, assim como disse Miguel, porque nós precisamos de vocês em meio a esta matéria. Certamente, chegou, agora a hora de viver, cada vez mais conscientemente, os mecanismos da translação dimensional. Mas nós precisamos de vocês, não nós, mas vocês precisam de vocês, em meio a esta dimensão, para ancorar e difundir ainda mais a luz, para que um número sempre crescente de irmãos e de irmãs se regozije nas esperas do ilimitado. Portanto, o fato de adormecer é uma proteção de sua própria consciência, visando manter certa forma de integridade desse corpo físico que é, no momento, ainda necessário. Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de ascensão com o corpo? Caro irmão, saiba simplesmente que, definitivamente, a ascensão irá acontecer com ou sem o corpo. Não há qualquer importância, posto que em definitivo e no final, vocês perdem, de todo modo, esta estrutura em carbono. A ascensão com o corpo só tem um objetivo, é o de transmitir alguns elementos memoriais importantes para os mundos unificados. E nada mais. A persistência do corpo não tem qualquer interesse, porque o que vocês irão descobrir, seu corpo de estado de ser, de existência, é sua verdadeira moradia. A casa em que vocês estão hoje, esse corpo que vocês tomaram, é efêmero. Isso, vocês todos o sabem, pois vocês passam pelas portas da morte. O corpo de estado de ser é eterno. Ele muda de forma. Ele se modifica. Vocês foram privados, ele havia sido removido. Hoje, ele volta. Então, em definitivo, a ascensão com o corpo refere-se àqueles que deverão manter um corpo de carbono até o extremo limite desse mundo. Eles deverão permanecer em meio às vicissitudes das tribulações em curso, para permitir uma sustentabilidade memorial em meio aos mundos unificados. Pergunta: é possível que uma consciência encarnada busque a luz, mas que sua alma não queira? Poderia existir. No entanto, devo lembrar que em meio aos múltiplos universos, a consciência limitada e dissociada não existirá mais. Definitivamente, o processo que é chamado a viver toda a humanidade e este sistema solar, é, queiramos ou não, uma transformação no sentido de uma elevação. Simplesmente, algumas consciências, alguns irmãos e algumas irmãs, terão a possibilidade vibratória de aceder aos mundos insuspeitos para vocês, ainda hoje, e outros, não a terão. Novamente, não há nenhuma barreira kármica. A única barreira está ligada ao medo e então é a ausência de vibração. O medo é o que retarda a vibração, bem como o mental, bem como a emoção. Quando não há emoção, nem o mental, a vibração se acelera. Alguns dentre vocês a vivenciam por um adormecimento, medida de proteção. Outros a vivem por um alinhamento, por uma ativação da coroa radiante da cabeça ou do coração.
pelo triângulo sagrado ou ainda, pelas novas vibrações penetrando pelo Sahasrara Chakra ou se manifestando ao nível dos dois últimos corpos, ao nível do lábio e do nariz. Novamente, a consciência decide, nesse momento, conduzir o corpo, literalmente no sentido mais inicial, com a vibração, ou ao contrário, não conduzir o corpo com a vibração e redescender nas preocupações ligadas a esta ilusão. Quando vocês descobrem e quando vocês aceitam viver em meio à vibração unitária, em meio à consciência ilimitada, em meio ao Samadhi, vocês podem fazer suas as frases do Cristo que disse: será que o pássaro se importa com o que ele vai comer amanhã? Amanhã é outro tempo que ainda não está inscrito em meio ao ilimitado. Amanhã faz parte da limitação. Se vocês mergulham em meio às forças da luz unitária, em meio à fonte, em meio à tripla radiação, que lhes foram liberadas agora, algumas delas desde 25 anos e, outras, desde 2 anos, vocês vão poder fazer só essa frase, denominando isso, se vocês o desejam, a divina providência, a graça. Porque, quando vocês estão no abandono à luz, sob a inteligência da luz, tudo que chega e que se manifesta em meio à sua vida é graça e não mais sujeito à lei de ação-reação, mas unicamente à lei de ação de graça. A luz irá sempre assegurar, quando vocês aceitam em vocês, que tudo o que acontece e se produz em sua vida, vai em direção da luz. Então, vocês não têm que temer nem amanhã, nem qualquer carência por vir. Estes estarão apenas em ressonância com os pontos de vista limitados, os pontos de vista do medo, os pontos de vista emocionais, os pontos de vista mentais. Definitivamente, a escolha é simples: ir para a vibração ou ir para a não vibração. Não haverá alternativa. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Queridos irmãos e irmãs, minha forma de lhes agradecer por terem estado atentos é de propor, de meu coração a seu coração, um espaço de comunhão em meio à vibração. É minha maneira de saudá-los e também de acolhê-los, como vocês têm me acolhido. Efusão de energia. De meu coração a seu coração. Eu lhes digo até muito em breve. Austras Dimension, 15 de maio de 2010.